Gostaria de esclarecer aos irmãos que acompanham os nossos vídeos que seria de melhor compreensão a todos se os mesmos tivessem pelo menos uma base de espiritualidade, ou seja, uma base de conhecimento espiritual, né? Por isso eu vou indicar aqui alguns livros, os livros do Allan Kardec, são 5 livros principais, e também os livros do André Luiz, o romance do André Luiz, que foram psicografados pelo Chico Xavier, nosso grande Chico. Esses livros são mais livros romanceados, mas com muito conhecimento, além de serem de agradável leitura, né? Vou deixar o título dos mesmos na descrição deste vídeo, para que vocês possam adquiri-los através de livrarias, ou quem sabe pela internet. Tá? Um abraço a todos. Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. O meu nome é Armando, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? E eu, como sempre, eu peço para você não esquecer, no final do vídeo, você analisar, você dar a sua nota, né? O seu gostei ou não gostei, o seu like ou dislike ao nosso vídeo, porque isso não ajuda só a que o nosso canal seja reconhecido e repassado para outras pessoas que precisam, que gostariam de ter esse mesmo conhecimento, mas também ajuda você, que cada vez que você escolhe o sim ou não, você mostra ao YouTube, né, ao algoritmo do YouTube, que tipo de vídeo você gosta, e ele vai naquelas telinhas pequenininhas, né, que quando você abre o YouTube aparece, ele mostra para você um vídeo mais adequado, tá bom? O assunto de hoje é um assunto que a gente tem que pensar bastante em falar e ver a maneira como que a gente fala para não machucar. Porque existem dois assuntos que são muito polêmicos, né? E que é difícil de falar sobre eles, devido aos diversos entendimentos que as pessoas têm, e muitas vezes pessoas que estão com a visão fechada em relação a um assunto, e é difícil você tentar mudar a convicção daquela pessoa, porque a gente sabe, eu estou com mais de 60 anos, 61 anos, vou fazer 62, e que as convicções elas mudam ao longo do tempo, né? Ao longo do conhecimento, conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai estudando, muitas coisas que a gente achava certas, assim como eu na minha juventude, as bandeiras que eu levantei na minha juventude, né? Eu hoje já vi que eram coisas infantis, que não tinha razão de ser, e que o amadurecimento faz com que a gente mude. Então convicção é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e não apontar o dedo em direção a ninguém, porque esse dedo que tu aponta pode ser um dia o mesmo que vai voltar para ti, né? Então esses assuntos que eu estou mencionando tem dois assuntos, eu vou falar só sobre um deles, homossexualidade e o racismo. Eu vou deixar homossexualidade para outra hora, né? Vou pensar bem, vou ver como é que eu vou fazer isso, e vou falar sobre o racismo, né? Eu não vou falar muito de matéria de amor, eu gosto muito de falar de coisas técnicas para as pessoas entenderem, porque para começar, para assistir esse vídeo, você já tem que ter um entendimento espiritual, tem que acreditar em reencarnação, né? Tem que saber mais ou menos como funciona, para você ter noção, que saber que todos somos iguais, nós somos iguais. A diferença é que nós estamos em fases diferentes. Então, como é que são essas fases? O que é a vida? Como é que a gente aprende? A gente aprende numa escola, né? Pois bem, nós aprendemos em escolas, não é? A vida, esse planeta também é uma escola. Existem várias escolas no universo. Não seria muita presunção nossa do ser humano, né? E existem muita gente presunçosa, achando que num vasto campo, um milharal cheio de milhos, né? Naquele vasto campo só existe uma espiga de milho, né? Só um pé, né? Só um pé de milho que tem uma espiga de milho. É a mesma coisa que acreditar que todo esse universo, e já foi provado cientificamente, né? Através dos estudos e através também da astrologia, que existem milhões de galáxias, gente. E será que só na Terra tem vida? Não tem como acreditar nisso. Qualquer pessoa com o mínimo de simplicidade e humildade sabe que não é só aqui. Algum motivo tem que a gente ainda não consegue ter contato com os outros irmãos. Mas isso também é um motivo de a gente não conseguir, não ser permitido o nosso contato com irmãos de outro planeta, também tem a ver com racismo, né? Tem canalizações e através de mediunidade e tudo, que próprios veio informações, né, da espirituais dizendo que como que eles vão se apresentar para nós, eles são diferentes de nós. Como que eles vão se apresentar se a gente não resolver o nosso problema daqui ainda? Nós não resolvemos o problema da Terra ainda, nós temos que resolver o problema aqui. O homem quer explorar o universo, quer explorar outros planetas, e não sabe direito nem o que tem no fundo do mar. Se o homem resolvesse sinceramente explorar o fundo do mar, aquelas regiões lá
da Triângulo das Bermudas, o leste da África, provavelmente vai encontrar cidades subterrâneas lá embaixo. Que cidades são aquelas? De que época existiram? Nós estamos preocupados com o quê? Com outros planetas. Muito bem. Então temos que nos preocupar aqui, ó. Descobrir por que temos pele diferente e por que nós tratamos pessoas que têm peles diferentes de maneira diferente. Então vamos falar cientificamente, que é o que eu gosto. Esse canal meu assim é para explicar as coisas mais técnicas, que é a minha intenção. Porque livros sobre amor, a gente tem bastante, tem na internet bastante canais que a gente sabe que o universo funciona com uma energia, né, que é chamada amor. Não importa não importa a palavra e o país, a língua que a gente queira falar, mas é uma energia de união, né? Pois bem, vamos partir do princípio que quem está me assistindo entenda um pouco de espiritualidade, sabe que existe reencarnações, né? Nós precisamos crescer tanto matéria intelectual como de matéria moral. Se vocês observarem, o nosso mundo, né, as partes mais nórdicas, onde as pessoas têm a pele mais branquinha, existe mais um conhecimento mais intelectual, tecnológico. E as partes mais centrais, né, do planeta, né, vocês podem ver que existe um pouco mais de moralidade, um pouco mais de conhecimento espiritual, tanto na África, e toda a cultura deles também, né, e nós temos aqui o candomblé e outras culturas que vieram para cá, né, que é relacionada à espiritualidade, ao contato espiritual com o outro lado da vida, aos nossos índios, né, com o xamanismo, o xamã, que também tem a ver com isso, né, relação espiritual. Então você vê que existe uma parte do planeta ligada à parte espiritual e a outra parte mais a parte intelectual, porque nós precisamos crescer em inteligência e em moral. Mais uma vez eu digo isso. Pois bem, e aí, por que vem a cor da pele? Olha do céu! A cor da pele, gente, veja bem, as pessoas, se vocês observarem, o nosso corpo, ele não tem só moléculas na parte de fora, que a pele ele tem internamente. E o funcionamento energético desse corpo, isso aqui é energia condensada, que isso aí também é assunto de outro vídeo, isso aqui, ele funciona com com a maneira energética e influenciada pelo nosso Sol maior. Em todos os planetas é assim, né? Então nós precisamos da energia do Sol para nos mantermos vivos, a gente já sabe disso. Uma planta dentro de casa, dependendo da planta dentro de casa há muito tempo, sem ter a energia da claridade, né, sem poder fazer fotossíntese, ela morre. Nós também, nós precisamos do Sol. As nossas partes internas precisam também da energia do Sol. Se você botar uma pessoa, tá tão brincadeira, mas uma pessoa tão branquinha na frente de uma luz, de uma lâmpada, daqui a pouco você vê ali a lâmpada atrás. Porque chega a passar, né? Isso é brincadeira, mas tem até uns animais, não lembro qual é que você quase não chega através dele. Tem peixes que você quase enxerga tão clarinho. Porque são peixes que vivem de repente mais no fundo do mar, né? Que a pele externa, o que serve? O que é isso aqui? Isso aqui é uma proteção, uma camada protetora para nos proteger das agressividades externas da natureza. Micróbios, insetos, machucados, batidas, arranhões. Isso aqui é como se fosse um escafandro, um uniforme que a gente veste para nos proteger. E ele nos protege conforme o ambiente que nós estamos, como o peixe vive no fundo do mar, como o urso polar vive naquele baita frio, gente. E ele não sente dentro aquele frio, porque ele tem a pele, aquela camada e o pelo que o protege, para que dentro os órgãos internos funcionem de maneira quentinha e adequada. E é isso que, se você pegar um oriental, um pessoal de pele escura da África, ou pegar um branquelo lá do norte, da Europa, você vai ver que por dentro tem a mesma cor, o sangue é a mesma cor, é vermelhinho, não tem... me mostrem alguém que se você fizer um corte vai sair sangue azul, ou verde, ou amarelo. Partindo do princípio da espiritualidade que existe, nós, assim como aqui na Terra nós estudamos, temos escola que nos ensinam, na espiritualidade é a mesma coisa. Você vai reencarnar no local apropriado conforme a tua necessidade espiritual.
tanto sexualmente quanto em matéria de intelectualidade. Por exemplo, você uma hora você vai reencarnar como homem, uma hora vai reencarnar como mulher, conforme a tua necessidade. Uma hora você vai reencarnar na África com a pele escura, na outra hora você vai reencarnar com um olhinho puxado no Oriente, né? E outra hora vai com o olhinho mais abertinho lá no Norte. Ou com a pele morena, como aqui no Brasil, nossos índios, por exemplo. México, que também tem uma pele um pouco diferente, né? Mas por que isso? É porque o nosso escafandro, a nossa proteção aqui, ela tem que manter a nossa parte interna do nosso corpo, nossos órgãos de maneira, assim como o urso polar precisa, nós precisamos que a parte interna funcione de maneira adequada. Todos nós temos que ter a parte interna adequada. Os raios do sol, ele só pode entrar e a energia deles na nossa parte interna também de maneira adequada. Dá para entender isso? Eu preciso botar. Ele sabe o que é? Eu tenho um mestre. Ele está um pouco longe de mim agora, mas toda vez que eu me aperto eu entro em contato com ele. Ele está um pouquinho longe, eu estou aqui no sul do país, ele está no meio do país, no centro do país. E ele tem uma fala mais mansa, tem uma fala mais amorosa para passar as coisas, mas eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Eu sou sempre tipo preto velho, deu vontade de às vezes pegar tem pessoas que têm vontade de pegar o pescoço e sacudir para ver, ou abrir a cabeça e botar a coisa dentro da cabeça, para explicar para essas pessoas que por dentro somos iguais. Não tem nada não diferencia. Então, se uma pessoa precisa um pouco de espiritualidade, a intelectualidade dela está tornando arrogante demais, o que é feito? Essa pessoa, ela mesma pede, eu quero aprender mais a parte espiritual. Então ela vai nascer em locais onde tem mais espiritualidade. Ou vai nascer com a amarelinha lá no Oriente, ou vai nascer na África, onde tem a cultura toda maravilhosa deles, cultura espiritual que eles têm, né? Ou vai nascer no Brasil, com as nossas culturas aqui, algumas delas trazidas do Oriente, outras da Europa, não importa qual a cultura espiritual, não importa, todas elas são boas conforme a necessidade de cada um. Só que quando a pessoa pede essa ajuda, ela vai vir para o lugar certo para ela ter essa ajuda. E ali ela vai encontrar alguém com a pele diferente, ela vai reencarnar em alguém com a pele diferente. Um alemão que é muito intelectualizado e quer aprender espiritual, ele pode pedir para nascer na África com a pele escura, pode pedir para nascer no Brasil, no Oriente. Aqui mesmo, no Brasil isso acontece. Assim como a Umbanda, que é uma doutrina também, nascida no Brasil, embora todo mundo diz que ela tem influência africana, tem, né? Graças a Deus, essa cultura maravilhosa foi trazida por pessoal que veio da África. Por quê? Porque eles já veio mais espiritualizado, mais cheio de amor do que nós que estávamos aqui. Os brancos, será que eu sou branca? Não sei, eu estou branco, eu estou Armando. Né? Armando Luiz, não estou armando nada, não estou armando nada para ninguém. Meu nome é Armando, viu? Nesse momento, eu não sou, meu nome espiritual não é Armando, eu estou, né, com esse nome nesse momento. Eu já fui oriental, sei lá, já fui também com pele escura, não importa. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Falando de maneira mais científica. Nós nascemos no local necessário ao nosso aprendizado. E a pele escura, por que a pele é escura na África? Porque o sol é muito intenso. O sol é muito forte, gente. Então, a roupa... Vamos dar um exemplo. Você tem um carro. Você não põe filmes, né? Tem muita gente que usa, grande parte hoje usa aqueles filmes escuros nos vidros do carro. Para que serve aquilo? Principalmente para evitar o calor, o sol. Ajuda que o ar-condicionado está ali dentro não trabalhe com tanta força, porque a claridade entra com menos intensidade. Em casa, o que acontece na sua casa quando você está com muito calor em casa? Você termina, o sol está entrando muito, ou você escurece os vidros, né? Uma cortina, que o sol está batendo muito forte. Você liga o ar-condicionado, você filtra o sol entrando na sua casa, no seu carro, para você poder se sentir climatizado ali dentro. E no inverno é o contrário. No inverno, quando vem aquele solzinho gostoso, aquele frio, você abre a janela para que o sol entre,
para tirar a umidade dentro de casa, para poder a casa ficar mais confortável, o sol entrando em mais quantidade. E isso acontece no país, no mundo. Todos os globos são redondos, gente. E tem a parte que é mais quente e a parte mais fria, e uma que pega mais sol, uma que pega menos sol, mas precisa haver vida em todos os lugares. E Deus aproveita a vida em todos os lugares para as pessoas encarnarem num, encarnarem no outro e ir aprendendo. A gente aprende com os contrastes, Então é isso que eu quero dizer. A África, a única diferença nossa é que é mais quente. Então a proteção da pele precisa ter um trabalho, né, para evitar que o Sol e as energias solares agridam a parte interna do corpo. Então precisa haver uma resistência maior do nosso escafandro, que é o nosso corpo. Já no norte, para poder haver maior facilidade de funcionamento e conforto interno dos nossos órgãos, a pele precisa ser mais clara, porque permite que o sol penetre lá dentro na mesma intensidade. Então a pele nada mais é que o quê? Como é que foi criado? Por que a pele varia de local para local no nosso planeta, assim como outros planetas? Depende da necessidade ambiental. Tem mundos em que os corpos são diferentes. A cor da pele é diferente. No nosso visual seria verde, seria azul. Porque na realidade isso aqui não existe, isso aqui é uma matéria que o nosso olho acompanha, o nosso tato acompanha também, mas isso aqui é uma energia condensada. Né? Pois bem, é isso que eu queria dizer para vocês. Né? Isso aqui, que cor é? Né? Isso aqui, essa cor aqui, essa cor aqui. Peguei uma xícara para falar de cor, mas eu nem sei que cor isso aqui. Isso aqui é uma cor de burro quando foge. Mas é uma cor, né? Ela existe? Não existe. A energia vibracional das moléculas, dos átomos, né, que o nosso olho percebe, né, a frequência dessa cor faz com que a gente tenha a percepção dessa cor de burro quando foge. Pode ser verde, né? Poderia ser azul. É a nossa percepção visual que vai dizer isso. Então, a cor da pele é só uma percepção visual devido ao sistema molecular de funcionamento daquela pele que faz com que a nossa percepção perceba aquela pele mais escura, mais amarela ou mais branca. Mas a função daquela pele não é nos transmitir a cor para a gente ser preconceituoso, é de proteção. É de proteção do ambiente onde a pessoa vive. Tanto é que se você observar uma pessoa que tem a pele muito escura, que vive numa zona central do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, e vai se mudar para uma zona lá no sul, né? Aqui no sul, com o tempo, com a frequência de sol, ou vá para o norte, vai ver que a pele clareia um pouco. Porque muito daquele escurecimento daquela pele foi um trabalho de proteção. O escurecimento da pele, do sol, o próprio sol ajuda com que o nosso sistema molecular do céu altere e escureça um pouco mais aquela pele. E faça a proteção interna. É só isso. É claro que aí, né? Claro que aí vem o trabalho espiritual também. Né? As pessoas começam a criar preconceito com relação à cor. Começam a diferenciar, aquela cor ali é menos do que a minha. Embora a função da pele não seja essa, mas a espiritualidade, quando tu tiver que reencarnar, tu vai reencarnar na pele daquela cor, porque assim como a gente precisa, porque para a gente aprender, a gente precisa conhecer. Para te aprender a dirigir, tu precisa praticar a direção, tu precisa entrar num carro e saber o que é dirigir. Não adianta só falar para você, fulano, você quer aprender a dirigir? Então, dirigir é isso, aquilo. Aí você fica na teoria, mas você vai conseguir dirigir direito? Só a teoria que alguém te falou? Não. Os próprios instrutores fazem isso, te põem dentro de um carro e tu tem que dirigir aquele carro, para aí sim tu aprender o que é dirigir. Então muitas pessoas não aprendem só com amor quando se diz que é igual. Então, tome cuidado você, que é preconceituoso, que é racista, né? que também tem preconceito com relação sexual. Pode chegar a tua hora de que igual o carro,
que precisa praticar para aprender, tu vai ter que reencarnar num corpo desse para te aprender o que é ser daquela maneira, tanto sexualmente como na parte da cor da pele. Embora, quero dizer, deixar bem claro, isso não foi criado para isso. Em nenhum momento Deus cria alguma coisa, ou a natureza cria alguma coisa para o homem. Portanto que se tu pegar uma criança pequena e colocar ela para brincar com um amiguinho japonês, com um amiguinho chinês, com um amiguinho africano, afrodescendente, a criança vai brincar do mesmo jeito, ela vai brincar de brinquedinho, ela não vai entrar, ela está preocupada com o brinquedo, não está nem aí a cor da pele do amiguinho. Aí começa a crescer, começa a vir os preconceitos, o raciocínio, os preconceitos dos pais, e é da sociedade que fica colocando na cabeça da criança, e não como a gente cresce com muita convicção daquilo que a gente aprende quando é jovem, criança, isso também nos influencia na nossa vida adulta. Então tomem ciência de uma coisa, a cor da pele, ela só é uma proteção. Mais brancas, mais claras em locais que precisam de menos sol, que precisam de mais sol para penetrar mais sol, porque o sol é fraco. E em zonas onde o sol é mais forte, a pele escurece para proteção do corpo, para parte dos teus órgãos internos funcionarem, a tua energia funcionar de maneira adequada. É só isso. Aí o homem criou os preconceitos. Aí sim, a espiritualidade, tu está fazendo aquilo errado, tu acha aquilo errado, então tu vai reencarnar naquilo lá também. Para te aprender que aquilo lá é igual a ti, tem o mesmo sangue vermelho e os mesmos órgãos internos. Aos cabeça dura, e esse vídeo é principalmente aos cabeça dura, tá? A cor da pele não tem nada a ver com o que tem dentro, ela vai escurecer e clarear conforme a nossa necessidade de ambiente, é óbvio, conforme a nossa relação, né? Conforme a nossa relação com a parte externa. Então, por favor, ajudem esse mundo a melhorar. Porque só com amor, só com entendimento, as coisas vão melhorar, gente. Nós temos tudo, a espiritualidade, nós temos tecnologia que estão sendo preparadas na parte espiritual para trazer para nós, para a gente crescer. Mas nós precisamos nos entender. Os nossos irmãos de outros planetas também, vocês podem achar até que é fantasia que eu estou falando, mas no futuro, como a morte não existe, vocês vão ver que isso é verdade. Eles estão quase entrando em contato conosco. Qual vai ser a nossa reação quando nós vemos que eles são completamente diferentes de nós? Tem extraterrestres com maior tecnologia e conhecimento que nós, mas tem um corpo, para nosso ponto de vista visual, ele tem um corpo até mais grosseiro que nós. Mas isso aí é para outro vídeo, senão a gente se estende mais. Esse vídeo já ficou muito longo já. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de dizer se gostaram ou não gostaram do nosso vídeo. Tá bom? No finalzinho aí no like. E por favor, inscreva-se no nosso canal para que essas informações poderem ser passadas para mais pessoas. Um grande abraço.